Com a palavra, o relator, deputado Alfredo Gaspar, para os questionamentos. Senhor presidente, boa tarde. Em nome de Vossa Excelência, desejo o mesmo a todos os integrantes do colegiado e os presentes. Senhora Tônia, boa tarde, senhor advogado. Eu gostaria de iniciar perguntando a Vossa Senhoria qual o seu vínculo com o Sindinap. Obrigada pela pergunta, Excelência. Eu não sou, é muito bom, eu deveria já ter esclarecido logo de início. Muitos de vocês têm dito que eu sou diretora do sindicato e eu não sou diretora. Eu sou assessora jurídica. Eu sou advogada e assessora jurídica do sindicato. Dona Antônia, eu vi aqui que o seu esposo também consta com um vínculo profissional com o Sindinap. Se eu não me engano, Carlos Galete. Qual a diferença entre a assessoria jurídica e ser advogado do sindicato? Não há diferença, Excelência. Somos assessores jurídicos. Quando a gente diz assessor, é porque nós não somos CLT, nós não somos registrados, não somos empregados do sindicato. Nós somos prestadores de serviço. Dona Antônia, vou ser o mais objetivo possível, porque hoje nós temos 2 depoentes e a presença da senhora aqui com essa boa vontade de colaborar é muito importante. Por favor, tira essa parte aqui logo para Pimenta e Rogério não falar. Tira logo. Vamos para essa. Presidente. Dona Antônia. Presidente, se não dá. Pois não, Excelência. Presidente. Pois não. Primeiro, eu quero... O senhor pode pedir o tempo necessário para que ela possa responder com tranquilidade, ok? Perfeito, senhor presidente. Muito obrigado. Passo agora a leitura do termo de compromisso da depoente. Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que souber lhe for perguntado? Sim. A partir desse momento, Vossa Senhoria está sujeita ao compromisso de dizer a verdade quanto aos fatos que tenha conhecimento ou tenha protagonizado na qualidade de testemunha nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal. Doutor Zé Roberto, quando ela entender que a pergunta pode trazer algum prejuízo à defesa, então, por gentileza, ela pode dizer: eu ficarei em silêncio. Perfeito, senhor presidente. Nas demais, eu peço a atenção para a resposta aos parlamentares. Pois não, doutor? Senhor presidente. Passo a palavra à senhora Tônia Galete por 15 minutos para uma apresentação pessoal. Boa tarde a todos e todas. Eu vou abrir mão, presidente, dos 15 minutos, porque eu vim aqui para responder aos questionamentos dos senhores e das senhoras. Estava ansiosa, na verdade, por esse momento. Tenho sido citada reiteradamente e gostaria de ter vindo logo de início dessa comissão e, por isso, eu estou aqui à disposição dos senhores e das senhoras. Então, muito obrigado. Com a palavra, o relator, deputado Alfredo Gaspar, para os questionamentos. Senhor presidente, boa tarde. Em nome de Vossa Excelência, desejo o mesmo a todos os integrantes do colegiado e os presentes. Senhora Tônia, boa tarde, senhor advogado. Eu gostaria de iniciar perguntando a Vossa Senhoria qual o seu vínculo com o Sindinap. Obrigada pela pergunta, Excelência. Eu não sou, é muito bom, eu deveria já ter esclarecido logo de início. Muitos de vocês têm dito que eu sou diretora do sindicato e eu não sou diretora. Eu sou assessora jurídica. Eu sou advogada e assessora jurídica do sindicato. Dona Antônia, eu vi aqui que o seu esposo também consta com um vínculo profissional com o Sindinap. Se eu não me engano, Carlos Galete.
qual a diferença entre a assessoria jurídica e ser advogado do sindicato? Não, não há diferença, Excelência. Somos assessores jurídicos. Quando a gente diz assessor, é porque nós não somos CLT, nós não somos registrados, não somos empregados do sindicato. Nós somos prestadores de serviço. Dona Antônia, vou ser o mais objetivo possível, porque hoje nós temos 2 depoentes e a presença da senhora aqui com essa boa vontade de colaborar é muito importante. Por favor, tira essa parte aqui logo para Pimenta e Rogério não falar. Tira logo. Vamos para essa. Presidente. Dona Antônia. Presidente, se não dá. A senhora é o quê do falecido senhor João Inocentini? Filha. Filha. O senhor João Inocentini, pelo que eu sei, tem uma longa história sindical. Quando ele presidiu o Sindinap? Ele foi um dos fundadores do Sindinap. Logo de início ele não era o presidente, depois ele assumiu a presidência. Que ano, dona Antônia? Eu não tenho certeza. Talvez 2002, 2001. O sindicato foi fundado em 2000, né? Então, um pouco depois. Depois teve um período que ele se afastou e houve outro presidente. Depois, novamente, isso aconteceu. E, ao final, até o momento da sua morte, ele era o presidente do sindicato. Vamos falar desse último momento dele na presidência. Qual foi o ano que ele assumiu a presidência neste último momento dele na passagem lá pela presidência? Foi 2021 que teve a eleição, foi 2021. 2021. A senhora poderia me esclarecer desde quando a senhora e o seu esposo se tornaram advogados do Sindinap? Sim. Quando o sindicato começou em 2000, lá para final de 2002, 2003, o sindicato começou a fazer aqueles processos, alguns dos senhores devem se recordar, de revisão da URTN, da URV. À época, a pedido da doutora Leila, que era presidente do Juizado Especial de São Paulo, o sindicato começou a auxiliar, porque eram muitas pessoas que procuravam essa revisão. Nessa oportunidade, foi que eu comecei a ajudar no sindicato, porque eram filas de 5.000 pessoas, era muita gente para ser atendida, e eu era só advogada, não coordenava o departamento jurídico, né? Assim, tinham outros coordenadores, e comecei a ajudar. E o trabalho era tanto, à época eu namorava o meu atual marido, o Dr. Carlos, e aí eu pedi para ele se ele não podia também nos ajudar lá, porque a gente não estava dando conta do trabalho, e o sindicato, à época, não tinha estrutura, né? Não tinha recursos, então a gente precisava de muitas mãos para fazer o trabalho. Desde quando a senhora se tornou coordenadora jurídica do Sindinap? Olha, eu não tenho, assim, não lembro com exatidão isso, mas eu imagino que foi lá para 2009, 2010. A senhora poderia me dizer se a senhora é sócia da Pelegrino e Galeta Advogados? Agora não. Então vou refazer a pergunta. A senhora foi sócia da Pelegrino e Galeta Advogados por quanto tempo? O escritório, Excelência, era meu e do Dr. Carlos. Nós sempre tivemos... Dr. Carlos meu marido. Seu esposo. Sempre tivemos escritório juntos, porque trabalhávamos juntos, fazemos a mesma área, previdenciário, consumidor, né? A gente sempre trabalhou juntos. A doutora Pelegrino veio para o escritório há 1 ano e meio, e no final do ano passado eu saí do escritório, porque a gente achou melhor, eu tinha... O escritório estava fazendo outras coisas que não a minha área de formação, que é previdenciário. Então, eu achei melhor sair e ficou só a Pelegrino e o Dr. Carlos. A senhora passou quanto tempo na Pelegrino como advogada? Então, desde a fundação do escritório, era eu e o Dr. Carlos. Eu não me lembro, eu não sei se foi 2013 ou 2014 que a gente montou o escritório. Esse escritório, né? A gente tinha tido outro,
mas montamos esse nessa época. A gente está falando aqui do Sindinap. E por que a senhora está aqui? Porque a senhora, como coordenadora jurídica do Sindinap, como a senhora falou, e advogada, o Sindinap está no furacão dos descontos irregulares associativos. A senhora tomou conhecimento que a Polícia Federal andou no Sindinap fazendo uma busca e apreensão agora recentemente. Sim. A Polícia Federal também foi à residência da senhora? Foi. A senhora sabe o motivo dessa ação da Polícia Federal lá? Na minha casa, eles foram comandados em nome do Carlos e no meu nome foram na casa da minha sogra. Não sei por que motivo. Nunca morei com a minha sogra, né? Mas, enfim. E segundo o que a gente teve conhecimento, é por conta desse furacão que o senhor falou mesmo. Não tem outro motivo. Lhe agradeço, senhora Tônia, da senhora estar sendo tão transparente. Então, a gente está aqui no Sindinap, arrecadou 600 milhões de reais. Nós estamos com esse escândalo, que é desconto associativo irregular de aposentados e pensionistas. Nisso tudo, surge um nome, Milton Batista de Souza Filho, que é o presidente do Sindinap. Só que, olhando um pouco a história do Sindinap, nós terminamos chegando ao senhor João Batista Inocentini, que é o senhor, seu pai, que tem essa longa história sindical. E aí, verificando mais um pouco a história do senhor João Batista Inocentini, nós encontramos a gestora eficiente. Qual a sua relação com a gestora eficiente? Eu posso contar por que da gestora? Por favor. Pode? O sindicato vive de mensalidade associativa. O sindicato nunca fraudou fichas ou documentos de aposentados ou de pensionistas para ter esses sócios dentro do sindicato. Em 2000... Também quero café. Em 2000, lá para os idos, excelência, de 2016, 2017, o sindicato tinha uma quantidade boa de sócios, mas não estava fazendo novos sócios. A senhora podia dizer que isso é muito importante. Em 2016, 2017, quantos sócios tinha o Sindinap? Eu acho, eu não tenho esse número, porque eu não cuido da administração. A gente não vai se apegar a detalhes. Mas eu imagino que em torno de 200 mil sócios era o que o sindicato tinha. E hoje, quando as atividades de descontos associativos foram suspensas, o Sindinap tinha quantos sócios? Então, eu não tenho certeza de novo, mas eu acho que estava em torno de 280 a 300 mil sócios. Por favor. Nessa época, então, 2016, 2017, o sindicato tinha parado de fazer novos sócios, porque até então, como que o sindicato normalmente fazia sócios? Por meio da atuação do departamento jurídico, né? Ações judiciais, revisão, orientação jurídica. Era assim que o sócio ia até lá e ficava sócio. E estava, portanto, né, dentro do guarda-chuva do sindicato. Nessa época, já não tinham mais tantas revisões, tantas coisas assim que atraíssem as pessoas para ficarem sócias. E o sindicato, portanto, estava perdendo sócios e não repondo, porque os aposentados falecem, morrem, né? A senhora está falando aí 2016, 2017. Isso. E que até então a forma, não sei se eu entendi errado, do sindicato adquirir sócios, geralmente ela era pela atuação jurídica do sindicato. Isso. Tá. Além de outros benefícios, mas o que mais atraía mesmo era o departamento jurídico que a gente construiu, e a gente tinha mais de 50 pessoas trabalhando no departamento para atender aos associados. Quando começa a parar de fazer sócio novo e só perder pela morte dos aposentados, enfim,
a diretoria começa a ficar bastante inquieta, fala, não, a gente precisa fazer alguma coisa para trazer novos sócios, para trazer novas pessoas para o sindicato. E a diretoria começou a procurar parceiros, procurar caminhos para conseguir fazer novos sócios. O sindicato já tinha mais de 80 subsedes no Brasil inteiro. Em todos os lugares do Brasil, o sindicato tinha presença. Mas ainda assim, considerando o Brasil um país continental, não estava em cada recanto. Estava em todos os lugares, mas não em cada recanto do país. Eu não me recordo como que aconteceu essa aproximação, porque, de novo, eu sempre fui assessora jurídica, coordenadora do departamento e não administradora ou qualquer coisa do sindicato. Então, eu não sei como é que se deu, mas o sindicato começou a conversar com a corretora CMG, que é do banco BMG, né? Para fazer uma parceria. Deixa eu só interromper algo que é importante para mim. Quando a Gestora Eficiente nasceu? Então, eu vou chegar lá, só um segundinho que eu já conto tudo isso. E aí o sindicato, então, começou a fazer um acordo de parceria comercial com a CMG. Para quê? Para contratar um seguro, uma seguradora, no caso era a Generali, a seguradora que a corretora ofereceu, que entregaria diversos serviços e benefícios para os sócios. Então, seguro de vida, auxílio funeral, essas coisas todas. E mais uma porção de coisas que eu não lembro agora. Só que, para gerir esse projeto, então, além desses benefícios, eles também ofereceriam, nos pontos onde eles tinham capilaridade, no caso a CMG lá, para as pessoas filiarem ao sindicato. Então, quando os clientes deles fossem até eles ofereceriam. Você quer ficar sócio do sindicato? Tem esses e esses benefícios, esses e esses serviços e tal. E se a pessoa queria, ela assinava um documento, um termo de autorização, uma ficha de sócio, ela entregava o RG para uma foto, ela tirava uma foto com adesivo do sindicato, ela gravava um áudio dizendo que ela tinha ciência, que ela estava ficando sócia. E isso, então, fez parte dessa negociação, que eu acompanhei de perto por causa do contrato que eu tive que fazer. E, nesse momento, surge a gestora. Olha, a senhora chegou ao ponto mais importante que nós temos aqui. Como o sindicato saiu de um patamar de associados para outro patamar. Sim. Mas eu precisava uma resposta da senhora. A GMC procurou o Sindinap ou o Sindinap procurou a GMC? Eu não sei. A senhora foi a responsável jurídica para realizar o primeiro contrato entre BMG, CMG, Sindicato e Generali? Na verdade, embora eu olhasse, porque eu era coordenadora, o contrato vinha deles, né? A gente olhava, fazia as correções. Foi uma negociação de mais de um ano. Mas a senhora estava presente neste momento. Sim. Olha só. Pelo que a senhora disse, eu entendi que a Gestora Eficiente foi criada para dar suporte a essa nova feitura no sindicato. Eu posso explicar, se o senhor deixar. Daqui a pouco vou pedir. A senhora poderia dizer os sócios da Gestora Eficiente? São o Carlos, o meu marido, e a Daugliese. Não, Daugliese não, a Pamela. A Daugliese eu li ali agora. A Pamela. Pamela Greco, uma coisa assim. A senhora conhece Pamela Greco? Sim. A senhora sabe com quem Pamela Greco é casada? Sim. Como é o nome do esposo dela? João Pedro. A senhora sabe dizer se esse João Pedro se chama João Pedro Moura? Sim, é ele. Esse João Pedro Moura já andou preso pela operação da Polícia Federal Santa Teresa? Eu não sei dizer. A senhora não tem conhecimento sobre fraude do BNDES com a participação de João Pedro? Não sei. A senhora sabe me dizer por que o endereço do João Pedro coincide exatamente com o endereço do seu falecido pai? Não, porque eles alugaram, eles moraram. Meu pai e minha mãe tinham um apartamento e eles se mudaram. E por um tempo, a Pamela e o senhor João Pedro alugaram o apartamento dos meus pais e moraram lá.
Foi, acho que menos de um ano, não me recordo. Em qual momento a esposa do presidente do sindicato, senhora Daugliese, passou a ser sócia da gestora Eficiente? Então, posso contar como é que surgiu? Por favor. No momento em que houve toda essa negociação para fazer esse projeto, uma das maiores preocupações do sindicato era como esse sócio seria feito. Porque até então, o sócio, para ser sócio, ele ia até a sede do sindicato, em qualquer uma das subsedes no Brasil todo. E a partir daquele momento, ele poderia ir em outro lugar. Embora a gente também fazia sócio, às vezes ele ia tinha vários escritórios, por exemplo, de advogados, né, que eram parceiros do sindicato desde o seu nascimento. E às vezes o advogado fazia a associação daquela pessoa, mas era um número bastante reduzido. Com esse projeto, a ideia era que fosse um número maior, então precisava de um cuidado maior, justamente para não ter fraude, para não ter problemas, para não ter nada de errado. E aí o sindicato e o BMG disseram o seguinte, eu não sei quem para quem, não faz pergunta difícil, né? Eu sei que nesse momento disseram que precisava de uma gestora para fazer a gestão de todo esse projeto, que seria em nível nacional, que deveria fazer uma fiscalização desse trabalho, que deveria fazer treinamento das bases, né, para que as pessoas da ponta pudessem conhecer quem era o sindicato, quais eram os benefícios, enfim, tudo o que ia acontecer. E o sindicato, ele não tinha funcionários para montar uma estrutura para fazer isso. Então, ele preferiu fazer um departamento terceirizado. Com quais pessoas? As pessoas que já estavam lá dentro assessorando o sindicato. Por isso que tem o meu marido, por isso que tem a Pamela. E nesse momento, quando surge a gestora, a senhora Daugliese também fazia parte. Olha, a senhora responde se a senhora quiser. Mas eu vi que a senhora tem um currículo bacana, a senhora parece que é doutora em Direito Constitucional. Sim. Olha, os princípios constitucionais, eu fico me perguntando a senhora numa sala de aula. Presidente Inocentini, tem a filha coordenando o departamento jurídico, tem o genro que criou a gestora Eficiente, presidente Inocentini, infelizmente, falece, vem o presidente Milton Cavallo, assume e consegue incluir a esposa na gestora. Não, a esposa dele estava na empresa antes dele ser presidente. Quando ele se torna presidente, poucos meses depois, ela sai da empresa justamente porque ele virou presidente. Então, tá? Voltando um pouco e retirando a senhora Daugliese, vamos falar do genro do então presidente. Esses princípios constitucionais, sendo muito sincero, de coração aberto, eles têm que estar presentes na administração pública, mas eles também têm que ser guias com alguém que mexe com recursos oriundos diretamente da administração pública. A senhora, como coordenadora jurídica, aqueceu a essa formatação? Então, vamos por partes, né, Excelência? Primeiro, que a gente só fala de necessidade de observar esses princípios quando a gente está falando da administração pública. Quando a gente está falando de uma entidade privada, isso não se observa. O que se observa, e que a gente poderia dizer que nisso há algo errado, se não houvesse trabalho por essas pessoas. Se essas pessoas só emitissem nota fiscal e ganhassem dinheiro sem fazer nada, eu seria a primeira pessoa que ia falar, o senhor tem razão. Mas essas pessoas trabalharam. Só da gestora é que não deu tempo. Vocês me chamaram muito, assim, de forma um pouco assodada. Eu estava levantando essa documentação para apresentar aos senhores. Só a gestora, eles estavam me passando que tem mais de 12 mil e-mails de trabalho entre a gestora e a CMG, a gestora e o sindicato, a gestora e outros prestadores de serviço que envolvia esse projeto. Então, eu entendo o trabalho, eu entendo que não há nenhum problema. Senhora Toina, a gestora Eficiente, criada pelo que a senhora me falou, eu acho que entre
19 e 20, pelo que eu entendi, Sim. tinha como principal sócio o seu esposo. Sim. E eu perguntei à senhora, eu digo, a senhora participou efetivamente do contrato Generale, Sindinap e CMG. A senhora disse, eu Sim, eu li o observei, contrato. fiz algumas Sim. correções. Sim. Tinha nesse contrato uma comissão para ser paga a gestora eficiente? Sim, porque a gestora atuaria como correspondente da CMG. A senhora poderia me dizer, e aí eu volto, a senhora poderia me dizer que nesse contrato foi colocado um anexo em que constava que a gestora eficiente devia prestar serviço? Claro que sim. Aí, dona Toina, Sim. aqui tem a gestora eficiente recebendo do Sindinap 2.814.000. Essa é a parte visível. E eu andei olhando o pagamento de comissões, quase 5 milhões de reais foram pagos em comissão. A senhora poderia me dizer, olha só para recapitular e a senhora me corrigir. Nós estamos diante de um caso grave e a senhora tem um currículo muito bacana, é a oportunidade que a senhora tem de esclarecer. Seu pai presidente, depois Milton Cavalo. Cria-se, em algum momento, a gestora eficiente, seu esposo é o principal sócio, a senhora está aqui na coordenação jurídica, a senhora coordenando juridicamente o sindicato, forma com esse banco aqui, que eu não estou vendo ele por aqui, mas bota lá de volta, forma com a CMG e o BMG um contrato, esse contrato deve ter sido 2019, esse contrato, não, eu quero é o BMG, ali, o BMG, ó, o BMG vem para cá, não pode deixar como está, vem para cá, encontra a senhora aqui, a senhora sócia do escritório, fundam a Eficiente, e a senhora firma um contrato, orienta um contrato que seu esposo vai ganhar a comissão, que hoje a gente sabe que essa comissão foi por volta de quase 5 milhões de reais. Sendo muito sincero, isso é republicano? O senhor já está... Não, eu queria ouvir da senhora. Eu entendo que houve trabalho, e se houve trabalho, pelo trabalho tem que haver o correlato pagamento de honorários, Tá. o correlato pagamento. Eu só queria ouvir a versão da senhora. Por tudo isso eu estou fazendo juízo de valor ouvindo a senhora. Aí, nós vamos aqui e encontramos nisso aqui outra empresa chamada Essence Assessoria. E eu recebi vários documentos que eu não consegui colocar aí ainda. Eu queria saber, a Essence Assessoria é de quem? A Essência é da minha mãe e da minha irmã, mas quem prestou o serviço foi a minha irmã, que ela é da área de tecnologia, gestora de projetos, Anitta. Anitta. Isso. E ela prestou serviços para a gestora, auxiliando numa série de processos, de procedimentos que foram criados para conseguir realizar esse trabalho. Dona Toina, doutora Toina, senhora Toina, aqui, para a sua casa, uma grande parte para a sua casa, saiu do Sindinap 2.800.000 para a gestora eficiente, saiu quase 5 milhões de comissão para a gestora eficiente e saíram mais 3 milhões. Diretamente vinculado à senhora aqui, tem quase 11 milhões de reais. Se foi para o seu esposo, como foi dividido, eu realmente não consegui captar. Mas no meio disso tudo, aparece, daqui a pouco a gente volta para a essência, no meio disso tudo, aparece uma pessoa chamada Simone Inocentini, recebendo 5 milhões do Sindinap. Quem é Simone Inocentini?
É minha prima, ela era advogada seletista do sindicato. Ela é registrada, ganhava salário e em nenhum momento ganhou um valor desse que eu saiba. Ela trabalhou por 15 anos no sindicato. Com o mesmo salário que os demais advogados que eram funcionários do sindicato. Olha, aqui já veio gente falando... Então, eu não sei, falando, né? Da Receita Federal, da CGU, contestando. A senhora tem todo o direito de contestar, mas isso aqui está em documentos da Receita Federal em Ela é advogada. Se ela fez, Excelência, se ela fez outros processos, outras coisas e ganhou esses honorários, Sim, senhora. eu não sei. Tá, mas aqui, devidamente provado com documentos que estão à disposição da senhora, ela recebeu 5 milhões de reais. A senhora poderia me dizer quem indicou Simone Inocentini para os quadros do Sindinap? Deve ter sido meu pai, eu não sei. Sim, senhora. Não sei. No meio disso tudo aqui, aparece algo que a senhora já falou. A senhora falou... olha, o deputado Pimenta continua me atrapalhando. Mas... Dona Toina, aparece aqui o BMG. O BMG é um banco que nós temos tido de forma recorrente notícias de irregularidades a respeito de créditos consignados. A senhora veio aqui, está mostrando boa vontade e esteve presente nesse contrato e no aditivo contratual. Eu vi também a senhora lá 6 meses depois, 1 ano depois. Bota aqui, por favor, a história do Sindinap. A história que eu digo é o gráfico. Muda um pouquinho esse gráfico aí, vamos ver outro. Outro. Tem outro? Se não tiver, volta para aquele. Cadê o desconto associativo? Porque se a senhora tiver de boa fé, e nós também estamos de boa fé, a gente vai conseguir esclarecer todos os fatos. Tá. Olha só. A gente tem aqui um gráfico do Sindinap, já existe com a CT desde 2008. Na verdade, 2003. Isso é um dado errado que também tem sido falado Muito desde importante 2003. a senhora dizer isso. Eu pensava que era 2008, a senhora está esclarecendo 2003. que desde 2003 tem um acordo de cooperação técnica com o Sindinap. Aqui, se pegar qualquer criança vai indicar que isso aqui é basicamente uma linha reta ou um pouco decrescente. Sim. Até o ano de 2020, nós temos descontos e associados num parâmetro bastante similar ano após ano. Aí, olha a coincidência. O Sindinap, 2020, 2019, ele começa a crescer no ritmo alucinado. Sai de 145 mil associados para 366 em 2023, no final de 2023. Sim. E eu andei estudando isso, me deu dor de cabeça, mas só um fato me chamou a atenção. A verdade que a senhora disse. O sindicato estava estagnado e perdendo, olha como ela falou a verdade. Estagnado e perdendo, e procuraram uma metodologia para inverter essa curva. E aí a vida do Sindinap se encontrou com a vida do BMG. E essa linha que era decrescente, a partir desse primeiro contrato, o Sindinap só fez ganhar. Quem estava orientando isso aí, doutora Toina, como departamento jurídico, falou aqui que teve acesso e fez algumas orientações. Nesse meio aqui, eu queria saber qual o papel
da gestora eficiente que tem como sócio majoritário o seu esposo, porque a gente já descobriu, e a senhora foi muito sincera, eu quero dar os parabéns, porque, olha, eu acho que uma pessoa com um currículo como a senhora, eu acho que só a verdade interessa. Então, a senhora disse certo, bateu exatamente com o que a senhora disse. Aponta o laço, a esquina da vida do Sindinap foi o encontro com a CMG e a Generale. Agora, Excelência, se o senhor me permite... Claro. Eu não sei em que sentido o senhor está falando tudo isso. Volta lá, por favor. Mas é importante, pode ser nesse mesmo, só para o pessoal poder aí, por favor, observar que isso foi planejado, não foi algo assim, eu encontrei sem querer o BMG, fralda aí para eu fazer sócio, não é nada disso. Foi assim, planejado, tanto que quando a gente olha a curva do crescimento, cresce em torno de 4% ao mês. A partir de 2019, quando começou o projeto, foi no finzinho de 2019. Então, começa a fazer mais sócio, pouquinho no começo, porque a gestora, e aí já respondendo o que o senhor me perguntou, fez todo esse trabalho de treinar a ponta, né, da CMG, para eles entenderem o que era o sindicato, a treinar os diretores do sindicato para fazerem visitas às lojas da CMG para conseguirem entender e diferenciar o que era o sindicato. Então, a gestora ela fez todo esse trabalho eu vou chamar assim de bastidor, né, para dar o contorno para esse projeto. E quando a gente olha o crescimento, ele foi planejado e ele não foi abrupto, ele foi paulatinamente crescendo conforme o planejado, que era em torno de 4%, 5% ao mês. Eu não tenho esse número exato porque, de novo, eu não controlava isso. E teve uma coisa importante, Excelência, que eu acho que vale a pena reforçar, que até esse momento, se você olhar o gráfico em relação aos valores, porque eu sei que vocês já falam bastante disso também, realmente aumentou, porque até esse momento, a mensalidade, até 2018, eu não sei as datas certinhas, a mensalidade do sindicato era 0,6% do valor do benefício. Em 2019, antes desse acordo, passou a ser 2,5%, porque o sindicato queria prestar mais serviços aos associados e precisava dos recursos. Então, por isso que também aumenta tanto o valor arrecadado, porque a mensalidade aumentou significativamente. Mas, se a senhora me permitir, eu só queria reafirmar que a senhora falou a verdade. Quando estava havendo um decréscimo, nós saímos de... Levanta um pouquinho aqui, por favor, se puder. Nós saímos aqui de 140 mil para, logo depois, mais do que dobrarmos o número de associados, independente de aumento de valor. Mas o que eu queria saber, e a senhora já respondeu, eu perguntei qual o seu papel. Foi a senhora que fez as negociações com a CMG, o BMG e a Generale? Não, a negociação não. A senhora sabe dizer quem teve essa iniciativa? Não sei. O seu pai era o presidente na época? Era. Era? No comecinho não era, depois ele voltou para a presidência. A senhora sabe dizer se foi o seu pai quem encabeçou essas negociações? Eu não sei ao certo. Tá certo. A senhora pode me dizer se o seu esposo, Carlos Galete, esteve presente nessas negociações? Em algumas pode ser que tenha estado, eu não Mas sei não foi dizer. dele a iniciativa? Não. Tá. Agora, vamos voltar lá. Aquele outro gráfico. Aquele gráfico, tá. Então, a gente chegou aqui na BMG. Qual a relação da senhora com André Piacentini Arnos? Ele é diretor, não sei qual cargo exato, da CMG. Durante as negociações para incluir a gestora eficiente,
A senhora se sentou com o senhor André Piacentini Arnos para estabelecer percentual de comissão para gestor eficiente? Eu não. A senhora sabe quem foi da gestora eficiente que sentou com o André Piacentini Arnos para estabelecer critérios de comissão? Não. Bom, não sei. A senhora sabe dizer quem foi que colocou esse critério de comissão nessa relação contratual? Eu acho que é porque corretora só pode pagar mediante comissão. Não existe outra forma de pagar o trabalho de correspondente, mas eu não tenho certeza, não sei. Mas a senhora não sabe quem da gestora eficiente sentou com... Não. O André Piacentini Arnos para isso. Muito bem. Faz de conta que eu sou o Sindinap, a senhora é a eficiente e o colega é a Generale. Qual o papel da eficiente em relação a essa triangulação? Bom, eu não sei dizer com exatidão, né? Mas a gestora, eu sei o trabalho que ela fez. A senhora pode dizer que trabalho foi esse que a eficiente desenvolveu? Sim. A gestora eficiente fazia todo o trabalho de associação que não fosse fora, que fosse fora das lojas lá da CMG. Me explica, por favor, porque realmente eu sou fora desse mundo, queria entender o papel da eficiente. Tá. Como é que é feito o sócio, né, do sindicato? O sócio do sindicato é feito mediante acesso ao sistema do sindicato, faz o sócio, preenche os dados, a pessoa assina ou faz biometria, né, conforme a época, cada época era um formato diferente, né, para ficar sócio. E várias pessoas faziam sócios. O próprio sindicato, por meio de seus funcionários. Olha, então vamos tratar o sindicato aqui, a pessoa quisesse ia lá no sindicato e se associava. Isso. Vamos tratar... A pessoa podia entrar no site do sindicato e ficar sócio. Mas vamos deixar esse papel de lado e agora vamos para eficiente. Vocês falaram em reverter a queda e chegou a GMC e a eficiente veio junto. Qual o papel da eficiente? Então, a gestora eficiente, ela fazia gestão. Me conte, eu queria aprender, eu realmente não sei, se eu soubesse não ia perguntar. Eu não sei dar os detalhes para os senhores, mas eu sei que eles fizeram a gestão, tanto em relação a essa interface entre o sindicato e a CMG, a CMG, a Generale e o sindicato. Quando dava problema com o associado e ele reclamava de algum serviço, a gestora fazia esse acompanhamento com o associado. Quando morria o associado, a gestora entrava em contato com a família, para a família poder receber o seguro ou o funeral, enfim. Eu sei que eles faziam isso, agora como exatamente, eu não sei dizer. A senhora já recebeu algum recurso da gestora eficiente? Eu não. Não? Não. O seu escritório de advocacia? Também não. A senhora poderia me dizer qual a relação da gestora eficiente com a sua irmã Nita Gabriela e com a sua mãe Neuza Inocentini? Como eu disse já para o senhor, a Essence, quem são donos da Essence é minha mãe e minha irmã. Quem prestava o serviço para a gestora era minha irmã, porque ela é gestora de projetos, trabalha na área de informática, enfim, uma especialista nessa área, e ela ajudava criando todos esses procedimentos e processos da gestora. A gestora eficiente remetia dinheiro para sua irmã e para sua mãe? Eu não sei, eu acho que sim, porque se ela trabalhava, eu acredito que sim, né? Senhora Tônia, Copernap, seu pai já foi presidente? Olha, eu acho que sim, no começo, né? Mas depois sempre foram outros diretores, os presidentes. Qual o papel da Copernap? A Copernap ela foi criada dentro do cooperativismo, da legislação, para que os sócios pudessem
ter recursos mais baratos do que fora, né, no sistema bancário normal. Quem fazia essa captação de sócios para a Copernap, sabe dizer? A própria Copernap, né? A senhora sabe quem é a atual presidente da Copernap? A presidente executiva é a senhora Liliane Beil. Essa senhora já trabalhou no Sindinap? Ela trabalha no Sindinap na área financeira. Então, ela é financeira do Sindinap e trabalha na Copernap. Isso não tem nenhuma vedação? Não, no estatuto do sindicato não, e para o próprio Banco Central não. A senhora poderia me dizer quem é Eric Lima de Santana? Não sei. A senhora conhece a Santa Marques Engenharia? Não. E a Santimax Engenharia? Também não. A senhora conhece alguém com o nome de Carlos Eduardo Teixeira Júnior? Sim, meu cunhado. A senhora conhece a Esférica Assessoria? A empresa dele de tecnologia, que sempre cuidou do CPD do sindicato. O sindicato, desde o seu nascimento, tem um... como é que chama onde ficam aquelas máquinas dos computadores? Servidor. Tem um servidor próprio para armazenar todas as informações dos associados. Nunca se utilizou de nuvem ou qualquer outra coisa. E eles são... essa empresa, né, que meu cunhado faz parte, eles são especialistas, são programadores e tal, e eles prestavam esse serviço. Então, só para a gente relembrar, 6 milhões do Sindinap foram pagos ao seu cunhado através da Esférica. Ao longo de quantos anos, Excelência? Eu acho que foram os últimos 4, 5 anos. 4, 5 anos é o que tem no RIF. Tá. Então, todos esses valores nós estamos falando no prazo de 4 a 5 anos. Olha, seu cunhado recebeu 6 milhões e 300, a senhora com seu esposo 3.199 de advogado, seu esposo através da Eficiente recebeu quase 5 milhões de comissão e 2.800 do Sindinap. Sim, senhora. No escritório, para receber esses 3 e pouco que o senhor falou, foram mais de 17 mil processos cuidados pelo escritório. Então, eu só gostaria que o senhor, quando falasse isso, já que eu estou aqui, né, de boa vontade, existe trabalho. Sim, o advogado, ele trabalha e recebe. 17 mil processos não são meia dúzia. Então, se os senhores fizerem qualquer busca no mercado, esses valores ainda foram muito negociados, porque poderiam ser muito maiores. Sim, senhora. Olha só. Depois a senhora diz quantos processos foram. Mas a sua cunhada, a sua prima, recebeu 5 milhões e 200, seu cunhado 6.300, a senhora, seu esposo, por volta de 11 milhões, juntando escritório e Eficiente, e aí é só somar. Mas o que me interessa mais é qual foi o último ACT feito pelo Sindinap. Antes de responder isso, eu vou voltar ao tema, porque o senhor está falando de valores como se todos esses estivessem na minha conta. Se todos esses valores estivessem na minha conta, a Polícia Federal, quando foi à minha casa, teria teria apreendido, no mínimo, esses carrões que tem apreendido nessas operações. E apreendeu, no meu caso, um Civic de 2020 e um Cardian da Renault de 24, que juntos os dois carros não dá nem 200 mil reais, 250 mil. Então, eu tenho uma vida completamente compatível com o meu imposto de renda, com o meu trabalho e com os honorários que eu recebi. Se a minha prima recebeu isso aí, eu não tenho a menor responsabilidade sobre isso, eu nem sabia. Eu fico até brava, porque ela era minha funcionária. Como é que ela recebeu mais do que eu, né? Então, eu não tenho nem ideia como é que isso aconteceu. A senhora não sabe, imagina a gente. É um problema de família que vocês estão trazendo pra mesa. Imagina a gente. Agora, vocês me ajudam a resolver. Aí... Só um minutinho, Excelência. Se o meu cunhado recebeu isso, se o senhor procurar qualquer empresa de TI, esse valor em 5, 6 anos é valor de mercado ou até abaixo do valor de mercado, para o trabalho que eles faziam. Então, assim, se a gente for colocar tudo no mesmo balaio, eu vou voltar a um ponto que eu gostaria que o senhor me desse só um segundinho para eu falar. Quando eu fiz a denúncia no CNPS,
em 2023, e já vinha desde 2019 falando isso para todas as autoridades onde eu tinha oportunidade, eu ia lá e falava. A minha fala seguinte, além do problema, era o seguinte: todas as entidades que são honestas vão ser colocadas no mesmo balaio desses picaretas. E é isso que está acontecendo. E eu volto a dizer aqui, vocês estão aqui me apertando, é que eu sou cascuda, né? Eu dou conta do recado. Mas vocês estão matando o mensageiro. Vocês tiram do cidadão a coragem de denunciar a corrupção. Porque aí dá-se um jeito de colocar, e quando o senhor coloca isso, o senhor até desculpa que eu estou um pouco nervosa, mas quando vocês colocam, não sei quantos milhões para sua família, porra, minha família trabalhou. Tá bom, a gente pode falar, isso é uma certa imoralidade, não deveria estar toda a família lá, mas isso não se trata de crime, porque tem trabalho. Nesse recheio entre contrato de prestação de serviço e nota fiscal emitida e valor recebido, cara, tem muito trabalho. Eu trabalhava, Excelência, 10, 12 horas por dia. Porque se eu tive um chefe carrasco, esse cara foi meu pai, que me ensinou o valor do trabalho, ele e minha mãe. Então, assim, eu fico muito indignada, de verdade, quando querem... Vocês podem falar de uma série de coisas que eu vou responder tudo. Mas quando querem jogar sobre mim a peja de que eu sou safada, de que eu sou ladra, de que eu roubei, de que eu não trabalhei, eu não vou admitir. Eu vou até as últimas consequências para provar. E eu tenho documentos, Excelência. Eu tenho 85 mil procurações no meu nome, em nome dos associados do sindicato. Daqueles que contestaram as associações, 200 e tantos mil, 45 mil deles usaram a farmácia após as contestações 320 mil vezes. Usaram, dos 250 mil pessoas que contestaram a associação, 45 mil utilizaram 320 mil vezes a farmácia, que são por meio dos descontos que o sindicato fornece. Então, o sindicato não é de mentira, o sindicato não comete fraude, eu não cometi fraude, meu pai não cometeu fraude, nenhuma dessas pessoas que o senhor está citando. Porque a gente trabalhou e eu tenho provas robustas. Eu imprimi, Excelência, as 85 mil procurações e trazer para os senhores aqui. Porque vocês estão há meses falando de mim como se eu não trabalhasse. Vocês podem falar que eu sou feia, que eu sou chata, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas que eu não trabalhei, né? Nesse trem todo, isso não pode ser falado, isso não é verdade. Dona Antônia, deixa eu dizer, a senhora citou nomes muito fortes aí, que não foram citados por mim, não. Talvez seja uma angústia do que a senhora esteja ouvindo ao longo da jornada. Aqui, eu estou fazendo uma constatação numérica que a sua família recebeu mais de 20 milhões de reais. Se foi trabalho ou não, a senhora vai ter a oportunidade de explicar. Outra coisa, quem colocou a senhora no epicentro do problema se chama Polícia Federal. Então, a senhora está aqui, como a senhora disse, com boa vontade para explicar, e a sua explicação é que está fazendo o nosso juízo de valor. Se foi moral ou imoral o que aconteceu no direcionamento de valores, a imoralidade também não resulta em crime. Mas a gente vai chegar na parte de crime. Eu queria saber da senhora, dona Antônia... Relator, se me permite, presidente, também, e também queria reforçar aqui que não há tábula rasa aqui. Deputados e senadores têm se manifestado, inclusive com os depoentes, de uma forma respeitosa, conforme manda o figurino, até para poder separar e chegar à verdade. Então, eu acho que houve uma generalização. Entendo o momento da depoente, senhor presidente, mas aqui nós todos queremos chegar à verdade dos fatos e queremos a colaboração de todos em primeiro lugar, tenham sido cometido crimes ou não. Obrigado, senhor presidente. Vou pedir para evitar de interromper o relator, para que cada um depois possa ter seu tempo, por gentileza. Dona Antônia, quando o ACT, o Acordo de Cooperação Técnica... Silêncio, por favor. Quando o Acordo de Cooperação Técnica foi realizado com o INSS para desconto associativo, esse último acordo ocorreu quando? Foi em 2023.
O pai da senhora era o presidente? Ele já foi no trânsito entre ele estar hospitalizado e morrer e o cavalo assumir. Foi a senhora quem coordenou esse acordo de cooperação técnica? Não. A senhora esteve com o então ministro Lupe ou com o senhor André Fidelis tratando sobre esse acordo de cooperação técnica? Como que acontece, né? Os acordos de cooperação técnica, eles têm a duração de 60 meses. Normalmente, 6 meses ou 8, não lembro, alguns meses antes dele terminar, o sindicato, a entidade manifesta o interesse na renovação e aí eles pedem a documentação e o sindicato envia toda a documentação, a associação, enfim, a documentação encaminha para o INSS. Então, pode até ter tido algum e-mail nesse sentido, alguma troca, mas sempre nesse sentido de manifestar a renovação. Né? Então, você mais objetivo. Pessoalmente, a senhora foi Dataprev, INSS ou Ministério da Previdência Social no ano de 2023 tratar da renovação desse ACT? Não. Sim, senhora. Que eu me lembre, não. A senhora já esteve alguma vez na sede da CMG? Sim. O que é que a senhora foi tratar na sede da CMG? Quando eu fui, era para discutir sobre o contrato, era com o jurídico deles para falar sobre o contrato. Aí eu volto a lhe perguntar. Quando a senhora esteve lá tratando sobre o contrato, a senhora tratou sobre comissão para gestor eficiente? Já respondi que não. Pronto. A senhora falou, e isso aqui foi rebatido na vinda do ministro Lupe. A senhora disse, o portador não merece pancada. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. Todos nós aqui sabemos que a senhora falou sobre irregularidades em descontos associativos. Mas essa questão de portador não recebe pancada, teve um aqui que veio fazer denúncia. Até eu votei favorável para a quebra do sigilo, então a senhora não está sendo figura única, não. Aqui estão todos sendo tratados da mesma maneira. Então, eu, voltando a esse ponto inicial, a senhora, em algum momento de 2023, antes, a senhora foi indicada para a equipe de transição do governo Lula na área da Previdência Social por quem? Olha, num primeiro momento foi meu pai que mandou a indicação, mas eu não sei para quem. E depois eu acho que também o doutor Stefanuto. Então o Stefanuto possivelmente tenha sido a pessoa que a indicou para essa transição. Teve duas, né? Mas eu Tá. não sei qual que vingou, né? Digamos Tá. assim, não sei qual. Quando a senhora fala Stefanuto, é o Doutor Stefanuto, presidente Do INSS. então do INSS. À época ele não era presidente, né? Não, estou dizendo presidente de então, não sim. da época. Sim. A senhora pode me dizer, essa reunião do Conselho Nacional da Previdência Social, mais especificamente, eu não me recordo se foi a reunião 303, não me recordo o número dela. Foi em junho de 23. Junho de 23. Sim. O ministro Lupe estava presente? Sim. Pronto. A senhora recorda de mais algum diretor do INSS presente? Eu acho que todos eles estavam. E Stefanuto estava? Eu acho que sim, não tenho certeza absoluta. Tá? Agora faz de conta que a senhora está na reunião. O que foi falado aqui pouco interessa. A senhora é a portadora da sua voz. O que foi que a senhora alertou as autoridades em junho de 2023? Naquela oportunidade... Depois ela fala o resto, mas eu estou falando com um documento que eu tenho. Tá. Naquela oportunidade, eu alertei para o fato de que nós estávamos tendo conhecimento de diversas entidades
que estavam atuando de forma inadequada, ou, né, no mínimo isso, né, assim, uma palavra suave para dizer, e que era importante que isso fosse tratado em sede do Conselho e que era necessário fornecer aos conselheiros a documentação que revelasse a curva de crescimento, se eles tinham sede ou não tinham, se eles tinham estrutura para prestar serviços, tudo isso. Foi o que eu pedi lá na reunião. Relator, qual foi a data? A data, Junho como ela de falou, junho de 2023 ou algo parecido. Dona Tônia, aqui sentou CGU, através do ministro, através de técnico, sentou Polícia Federal, sentou entidades, sentou o presidente do INSS e todos, sem exceção, disseram a mesma coisa, que tomaram conhecimento, a grande maioria, pelo que eu me recordo, através das reportagens do site Metrópolis no final de 2023. Estou falando, se não todos, quase todos. A senhora está chegando aqui dizendo que na frente do ministro da Previdência Social, o senhor Carlos Lupe, e na frente do presidente do INSS, a senhora estourou uma bomba que todo mundo está dizendo que essa bomba foi deflagrada por reportagem. Então, primeiro ponto, a senhora alertou. Agora, o mais curioso. Se ninguém se preocupou com isso aí, como é que uma coordenadora jurídica do Sindinap, que não é investigadora, que não é da CGU, que não é da PF, que não é do Ministério Público, que não é do INSS, que não é da Previdência Social, o que foi que chegou a senhora exatamente para a senhora fazer essa denúncia? Qual era o seu ponto de alerta? Ninguém sabia. Tônia Galete veio com essa bomba. Aí eu pergunto, qual foi a informação que a senhora recebeu? De onde partiu? Foi de dentro do Sindinap? Foi a senhora verificando erros dentro do Sindinap? Ou foi uma informação externa e isso a senhora deflagrou naquele momento? Na verdade, eu já estava alertando desde 2019 essas ocorrências, tá? A senhora poderia, então, a senhora falou desde 2019, a senhora poderia dizer aonde fez esses alertas? Olha, vocês estão me conhecendo um pouco aqui, né? Eu sou desse jeito em qualquer lugar que eu tô. Não tão nervosa assim, mas eu sou desse jeito, tô nervosa. Não, mas não fique não. Eu só quero saber aonde é que a senhora alertou. Então, em todos os lugares que eu estive, em todas as oportunidades. Podia ser em qualquer lugar. Em reunião com o diretor de benefícios, em reunião com o presidente do INSS, em reunião com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Previdência. Onde eu tinha oportunidade, eu dizia, olha, como dizia Tancredo Neves, tem jabuti na árvore. E jabuti na árvore só pode ser duas coisas, né? Ou a gente põe ele lá, ou a água subiu o jabuti porque ele não sobe em árvore. Eu vou perguntar cada uma desses alertas que a senhora fez. Mas eu queria saber exatamente como que jabuti era esse que a senhora estava alertando. Então, tudo começou com os sócios reclamando. Pronto. Não do sindicato, sócios reclamando que estavam sendo abordados por outras entidades. Alguns dizendo, por exemplo, iam lá usar a farmácia, o desconto. Chegava lá, não era mais sócio. Eu falei, como não sou mais sócio? Eu não deixei de ser sócio do Sindinap. Quando eu ia olhar, ele estava sócio de uma outra associação. E ele não assinou nada, não fez nada. Então, até diretor do sindicato estava acontecendo isso. Aí eu comecei a conversar com os outros sindicatos ligados às centrais. Quais sindicatos a senhora conversou? Com o senhor Natal Léo, De onde? Ele é do Sindicato dos Aposentados da UGT, com o senhor Varley da COBAP, enfim, com o pessoal que é ligado às centrais, né? E eles está acontecendo isso aqui também. Olha, teve um diretor que deixou de ser sócio daqui e foi para uma associação desconhecida e ele não assinou nada. A senhora recorda
A senhora recorda quem era esse diretor que saiu de uma associação e foi ser diretor de outra associação? Ah, eu não lembro o Sabe nome. a associação que ele foi cuidar? Eu não lembro. Eu posso até buscar, eu devo ter isso, seria né? importante. Mas eu não, eu posso olhar depois, ver se eu tenho anotado, ver se eu tenho algum documento. A senhora tá? recorda nesse percurso até 2023, quais autoridades a senhora alertou sobre esse problema? Ah, eu não lembro com exatidão, porque eu falei para gregos e troianos, mas eu lembro a época que eu falei com ele ainda era diretor de benefícios, o Oliveira, que depois virou ministro, né? Tá, então olha o que a senhora está dizendo. A senhora está dizendo que em algum momento entre 2019 e 2023 alertou algumas autoridades e não lembra quais. Sim. Mas lembra do senhor Zé Carlos Oliveira, que a senhora tratou desse assunto. A senhora recorda qual foi o momento que a senhora tratou com ele sobre isso? Ai, não lembro. A senhora recorda em qual oportunidade tratou com ele sobre isso? Ah, eu não lembro mesmo. Não lembra? É, a data, senhora né? consegue lembrar o ano que avisou a ele sobre isso? Olha, eu acho que foi 2022. Muito bem. 21 ou 22. Tá. Ele eu não me... Então a senhora disse aí que fez esse percurso, tomou conhecimento por problemas internos de associados demonstrando, alertou a várias pessoas, entre elas o ex-ministro da Previdência na qualidade de diretor do DIRBEM, e chega 2023. 2023, a senhora repete esse alerta ou a senhora incrementa esse alerta? Como assim? A senhora já tinha o tamanho desse problema? Tinha um pouquinho mais, porque assim, vai se avolumando, né? Tá. E corria, eu não tenho mais isso, mas corria nos WhatsApps a relação de quantidade de sócios. Tá. Por que eu disse para o senhor, quando o senhor mostrou aquele gráfico de crescimento, que o Sindinap cresceu organicamente em torno de 4% ao mês? Porque essas entidades, outras que surgiram assim na calada da noite, elas tinham, por exemplo, 0 sócios, vou dar um exemplo, né? 0 sócios agora em outubro. Quando chegava novembro, ela tinha 80 mil sócios. Aí novembro, isso em novembro. Quando chegava dezembro, ela não colocava sócio novo nenhum. Quando chegava janeiro, ela punha 250. E assim, como eu presto serviço para o sindicato há muitos anos, eu sei a dificuldade que é fazer sócio. Você tem que convencer o cabra, você tem que conversar, você tem que mostrar serviço, você tem que prestar serviço. E o sindicato, com todo esse crescimento, se eu não me engano, teve um mês que fez 12 mil sócios, foi assim, nossa, todo mundo ficou tão contente lá no sindicato, mas foi o máximo que fez. Agora, 80 mil, 200 mil de um mês para o outro... eu vou dizer para vocês que, se tem como fazer, eles precisam ensinar, porque se você fizer direito, você não consegue. Ainda mais essas entidades aí que não tem sede, não tem serviço, não tem nada. Como é que você faz o sócio? Você está com escritório, sei lá, no Itaim Bibi, faz o sócio no Acre? É tudo muito estranho, né? Então, nesse sentido, foi se avolumando a suspeita. Senhora Tônia, com a conversa que a senhora teve com Zé Carlos Oliveira, alguma providência que a senhora tomou conhecimento foi realizada? Que eu saiba, não. Volto essa mesma pergunta para o senhor Carlos Lupe, que já deu uma entrevista aqui, num plenário como esse, na Câmara dos Deputados, dizendo que era seu amigo pessoal. Tá muito barulho, né? Tá ruim. Primeiro ponto. Carlos Lupe disse que era seu amigo pessoal, é verdade? Não. Pronto. Eita, bicho, para faltar com a verdade, viu? Mas vamos para o segundo ponto. Não é. Eu o conheci quando ele assumiu o cargo, eu já era conselheira no CNPS, eu conheci lá, ele é uma ótima pessoa, né? um homem bastante efusivo, né? Entusiástico, então é um homem que tem uma vida, enfim, que pode ser admirada, mas não é meu amigo pessoal, nunca encontrei ele fora. Qual foi a providência tomada por Carlos Lupe após a sua comunicação?
Olha, algumas medidas foram tomadas. Me diga, por favor, quais. Eu sei que eles abriram, pelo menos eles disseram que abriram procedimento para investigar algumas dessas entidades. Eles disseram que mandaram, isso falaram lá no Conselho, né? Que mandaram ofício para a Polícia Federal informar algumas coisas. Depois disso, aí, nesse meio tempo, teve a auditoria do TCU, né? E aí, com base nisso, saiu a Instrução Normativa 162, com vários procedimentos. Eles foram fazendo algumas coisas, talvez não o suficiente, né? O que parece, mas fizeram. Por isso que eu perguntei se a senhora era amiga. Aqui o pau que dá em Chico tem que dar com o Francisco na mesma medida para não parecer proteção. A senhora falou em junho de 2023. Eu olhei todas as atas de 2023 e não consegui alcançar essas providências que a senhora disse que foram tomadas. Possivelmente, Excelência, eu não tenho, né, como confirmar, mas quem tocava essas providências era o INSS, não o CNPS, né? O CNPS pode fazer recomendações e tal, mas não tem esse poder, né, de fazer. Então, já que a senhora fez a denúncia no Conselho Nacional de Previdência Social, vou fazer uma pergunta mais objetiva. A senhora tocou num assunto pedindo para discutir. Sim. Nessa reunião houve essa discussão? Não. Muito bem. Qual foi a reunião no Conselho Nacional de Previdência Social que houve a discussão sobre irregularidades em descontos associativos? Enquanto eu estive lá, nenhuma. A senhora ficou até que ano? Até março de 25. Olha, então, como eu disse, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Foi ao Zé Carlos Oliveira, não tomou nenhuma providência. A senhora levantou essa questão no Conselho Nacional de Previdência Social, pedindo para ser discutido. A senhora disse, não, porque pode ter sido isso. Eu quero saber, no Conselho Nacional de Previdência Social, esse assunto, a seu pedido ou a pedido de quem quer que seja, foi discutido? Não, enquanto eu estava lá, não. Muito bem. Era isso que eu queria saber da senhora. Lá, não. Agora vamos para uma incongruência. Como é que a denunciante se torna alvo de uma medida judicial cumprida pela Polícia Federal com suspeita de estar participando de uma organização criminosa que desconta irregularmente de aposentados e pensionistas? Essa é a minha questão, certo? A minha então, também. Pronto? A minha também. Então, olha só. Pois é. Eu tenho 3 hipóteses. A primeira hipótese é que a senhora é inocente. A senhora é inocente no nome e no papel de coordenadora jurídica. A segunda hipótese é que essas associações fantasmas estavam passando a perna nas outras que já existiam e estavam criando problema associativo, porque era uma verdadeira guerra associativa. Saía para pescar, uns pescavam mais, outros pescavam menos, e o problema foi detectado e por isso houve a denúncia. Eu estou falando de hipótese. E a terceira hipótese, que a senhora fez essa denúncia para... Estou falando de hipótese, é a senhora que vai explicar. Já vou ficar brava de novo. Não, pelo amor de Deus. Deixa para ficar brava com a Polícia Federal. Que tem uma coisa que eu tenho medo, é de mulher. A minha hoje, depois de muito tempo, achou que eu estava correndo risco de vida, veio me prestigiar aqui. Está ali, sentada. Mas o risco de vida eu corro dela mesmo, entendeu? Eu acho justo. Então, dona Toina, e a terceira hipótese é que foi feita a denúncia para encobrir os malfeitos que estavam ocorrendo no próprio Sindinap, e aqui a gente mostra toda essa triangulação. Eu não tenho uma opinião formada, eu tenho visto a senhora aqui com boa fé. Mas eu quero lhe fazer umas perguntas mais objetivas. Okay. Se eu disser à senhora que de 262 mil contestações,
46 mil associados do Sindinap não reconheceram na auditoria da CGU, não reconheceram a autorização da assinatura. Veja, agora olha o lado da gente. Todo mundo aqui, a gente confia na CGU. A CGU é uma entidade séria. Faz uma pesquisa e mostra que mais de 92% daqueles filiados ao Sindinap reconhecem que não deram autorização. Aí, vamos para a prática. A prática é que no final o Sindinap, arrecadando quase 600 milhões de reais, tem no mínimo 92% de constatação da CGU em uma auditoria e 77% em outra auditoria que não firmaram, não reconheceram a autorização. Qual é a explicação lógica para isso? Eu vou respirar fundo para não ser mal criada. Com a CGU, né? Respira. Não é verdadeiro. É simples dizer. E eu digo por quê. Contrapondo com números. Se desses 262 mil pessoas que contestaram não conhecem o sindicato, por que 15 mil delas me deram procuração para elas aderirem às ações coletivas do sindicato? Por que 8 mil delas, eu estou falando números assim arredondados porque eu não tenho a precisão, tá? Por que 8 mil delas usaram as colônias de férias? Por que 45 mil delas usaram 320 mil vezes as farmácias com desconto do Sindinap, depois de terem feito a contestação? Por que os telefones do departamento jurídico não param de tocar? Porque as pessoas estão preocupadas com os seus processos, com suas análises, com as suas revisões. Por que as pessoas estão indo lá no sindicato para devolverem o dinheiro que o INSS lhes devolveu? Porque elas só entenderam depois disso que era dinheiro do sindicato. Então, a gente há de convir... Gente, por favor. A gente há de convir que toda essa... eu não sei a palavra agora, toda essa exposição do problema gera algumas situações que nem sempre correspondem à verdade. Então, se a gente teve todas essas contestações, a gente sabe, esse percentual da CGU foi com base, primeiro, em 26 nomes que eles pediram para o sindicato. Esses que eu citei, não. Não, mas olha, o senhor me desculpa, mas eu quero ver esse trabalho que eles fizeram. Eu só acredito vendo essa pesquisa que eles fizeram em 245 mil pessoas. Mas eu não acredito de jeito algum que foi feito isso. Eu não acredito de jeito algum. Eu vou fazer uma pergunta mais simples. Não acredito. A melhor forma da gente conhecer a realidade é que foi estancado o processo de desconto associativo em folha. Sim, que eu concordo plenamente com isso. Todos nós aqui, Plenamente. com raras exceções. Eu pergunto, quantos associados permaneceram pagando ao Sindinap? Associados, o sindicato ainda tem muitos, porque todos estão usando os serviços. Agora, pagantes, eu não sei. São bem poucos, que eu saiba. Porque, na minha concepção, quem está satisfeito com um sindicato, que pouco interessa se é descontando em folha ou pagando em boleta. Ele vai fazer tudo para continuar usando o serviço. A senhora não sabe dizer esse número. Não sei dizer esse número, e só gostaria de reforçar que há uma grande dificuldade, não é só do sindicato, é de qualquer empresa, de cobrar mensalmente valores de 30, 50 reais, a pessoa pagar boleto ou ir até o local. É muito difícil deles fazerem isso. Eles fazem quando eles querem usar, né, o serviço. Eu vou lá no jurídico, lembra, aí paga. Aí depois passa um tempo, não paga, quando lembra de novo, vai lá e paga. E aí a entidade não sobrevive. Nesse sentido, é que era melhor quando era um desconto automatizado, ainda que não fosse na folha do benefício, que seja uma outra forma, né?
Senhora Tônia, a senhora falou que o ponto de virada, ou seja lá como for, é esse encontro Sindinap, Generali e Gestor Eficiente e CMG. E a Eficiente foi criada. Nesse momento, a Eficiente, da criação até hoje, quase 5 milhões de reais. Como é que uma empresa dessa, que deu tanto resultado positivo, por que depois da operação sem desconto ela foi baixada? Porque, como eu disse no começo, Excelência, ela funcionou como um departamento terceirizado do sindicato para esse projeto. Ela não foi uma empresa que as pessoas se reuniram e falaram, vamos montar uma empresa de gestão e vamos prestar esse serviço no mercado. Não, ela foi, dentre aqueles assessores que já trabalhavam no sindicato, que já prestavam serviços, que conheciam o sindicato, toda a sua estrutura, montaram a empresa para conseguir prestar esse serviço, e volto a dizer, serviço prestado, honorários pagos, e quando acabou o projeto, porque a Generali, o principal mote desse projeto era o contrato com a seguradora, que prestava os serviços e benefícios aos associados. Vocês sabem bem que seguro, quando você não paga, cancela. Então, a Generali cancelou a apólice do sindicato e, consequentemente, todas as apólices dos associados. Nesse momento, passa um tempo, a gestora fala, bom, então é melhor a gente fechar porque, efetivamente, com toda essa repercussão, o projeto não vai voltar. A senhora conhece André Fidelis? Do INSS, sim. A senhora já fez alguma tratativa profissional sobre o Sindinap com ele? Como assim? A senhora discutir ACT, discutir regramentos? Não, dentro das regras do jogo, sim, no sentido de, saiu a instrução normativa, vamos conversar sobre a instrução, falei para ele, inclusive denunciei para ele os problemas, conversei com ele. Enfim. A senhora denunciou para ele? Sim. Quando? Eu não sei precisar quando. Nem o local onde foi? Provavelmente lá na sede do INSS, né, onde ele ficava. Isso é uma resposta muito importante que a senhora deu. A senhora sabe dizer o ano que denunciou o seu André Fidelis, que ele está no núcleo disso, sobre esses descontos associativos irregulares? Eu acho que foi 23 mesmo, mas não tenho certeza absoluta, tá? Muito obrigado. Tem um cafezinho aqui. A senhora já ouviu falar de uma associação chamada ANDAP ou algo parecido? ANDAP, não. Não. A senhora já esteve alguma vez com Felipe Macedo? Como? A senhora já esteve alguma vez com Felipe Macedo? Que eu me recorde, não. Antes o Ladeira Pode Viana. ter sido em algumas reuniões do INSS, onde estavam todas as entidades, aí pode ser, né? Antes o Ladeira Viana. Também não. Américo Monte. Também não sei. Qual é o contador do Sindinap? Olha, antes era... como é que ele chama, Jesus amado? Fugiu o nome agora. Agora eu não sei quem é, né? Mas antes era o Simões, José Simões. A senhora sabia dizer se esse José Simões, o atual, presta algum serviço para qualquer outra entidade associativa? Não sei, não tenho nem ideia. Esse contador não foi por seu intermédio, né, doutora Tônia, que chegou ao Sindinap? Não. Eu conheci só... Relator, Oi. ela solicitou um tempo para questões pessoais. Tá. Suspenda a sessão por 10 minutos. Obrigada. Pode deixar a bolsa aqui, né? Pode.